Olá, povo abençoado! Glória a Deus pela vida de vocês. Mais um episódio do nosso Peniel Cast. E eu quero assim dizer que será um tempo precioso, um tempo de edificação, de fortalecimento da nossa fé, de esclarecimento. Nós vamos aprender muito nessa noite com a pastora Márcia Moura. Ela é pastora, é palestrante, é conferencista, é terapeuta e ela está conosco aqui para edificar a nossa vida, ser um instrumento do Espírito nessa hora, para abençoar a sua casa, a sua família. Espalhe esse link que chegou até você, espalhe essa boa notícia, tenho certeza, nossa vida será muito edificada. Glória a Deus pela sua vida, pastora. Seja bem-vinda ao Penielcast, seja bem-vinda a Santa Inês. Quero louvar a Deus pela sua história, sua vida, a vida do pastor Marcos, que esteve aqui conosco também. E como é que estão sendo esses dias aqui em Santa Inês? Pastor, a gente quando está aqui é sempre muito bem acolhido, né? Por vocês da Peniel, na pessoa da pastora Allenberg e da sua pessoa também, né, pastor? Amém. Então, é uma acolhida muito agradável sempre estar no nosso Nordeste e receber esse amor. Verdade. Então, nós estamos aqui para repartir com alegria, repartir nossa vida. Sim. E como você bem disse, que eles compartilhem esse link, não é, pastor? Verdade. Para alcançar através dessa boa nova, Verdade. que é a nossa vida, É. tem para repartir com vocês, né? Então, é uma honra para mim estar aqui. Glória a Deus. E hoje nós estamos aqui com uma especialista, né? Quando a gente fala de família, de casamento, né? De vida a dois e de situações também de trauma, de dor que alguém possa estar vivendo, seja no casamento ou em algum relacionamento. Nessas suas andanças pelo Brasil, até fora do Brasil, a senhora tem percebido o que, assim, o fator, aquilo que é mais importante, aquilo que mais tem destruído família, casamento? Pastor, acho que esse é o ponto que leva ao divórcio. A gente sabe que um divórcio é como a queda de um avião, não é um fator apenas, tem muita coisa, mas aquilo que a senhora tem percebido que é o principal. Tá. Pastor, trabalhando, olhando dentro da perspectiva do meu trabalho, da esfera que eu toco muito sobre os traumas, né? O impacto dos traumas no casamento. Então, como o pastor bem disse, tem o problema de finanças, tem o problema da sexualidade, ali o casal não está se encontrando sexualmente. E sempre que eu olho para esses problemas, eu vou buscar qual é o impacto que um trauma pode estar gerando nessa área. Então, se eu olho para a finança, o problema do meu casamento é finança. Então, eu, Márcia, como especialista, o senhor bem disse, eu vou tentar encontrar um trauma que está gerando esse problema na vida financeira do casal. Ou maldição hereditária, ou propriamente um trauma na infância, como, por exemplo, um cara que cresceu numa família onde era muita pobreza, teve muita vergonha, muita humilhação, muita injustiça. Eu vou tentar pesquisar o histórico desse casal para ver se ali tem um trauma que está trazendo essa disfunção nessa área do casamento, que é as finanças. E pelas minhas experiências, pastor, sempre tem um trauma. E o que a gente vê é assim, as pessoas estão dentro da igreja, né? E elas acham que por estar dentro da igreja está tudo resolvido. A senhora está falando de algo mais profundo aí. Sim. Que eu quero tocar, porque a gente tem, a maioria das pessoas tem um olhar superficial para o problema. O meu problema é financeiro. E o que a senhora está dizendo é que por trás de todo problema, seja ele financeiro, seja uma infidelidade conjugal, existe um trauma, é isso que a senhora tem percebido? Pastor, eu percebo isso. É porque o meu olhar é como se eu fosse uma médica, eu me ponho como uma médica e sou especialista nessa área aqui. Sei. Então, o meu olhar vai buscar isso. Entendo. Né? É como você precisa de um cardiologista. O cardiologista ele vai tentar encontrar o problema no teu coração. Então, existem outros especialistas que, quando o casal chega e está com problema, exemplo, nas finanças. Nós estamos tendo muita crise no casamento por causa das finanças. Aí, esse especialista tem um outro olhar. Aí, ele vai lá, exemplo, ele é especialista em finanças. Aí, ele vai dizer, vamos ver aqui como é que está o planejamento de vocês. Vocês são irresponsáveis, né, nesse planejamento financeiro. E, por incrível que pareça, pastor, Deus sempre manda para eu cuidar de casais
que literalmente tem um trauma. É Entendo. como assim, Deus, né? Eu costumo dizer assim, que Deus ele tem os seus agentes na terra, onde Verdade. cada um é preparado para uma área servir ao povo dele. Verdade. E aí, quando vem para mim, geralmente, pastor, é difícil, eu conto numa mão e sobra casais que não chegaram para mim, que não tinham trauma, a causa realmente era o trauma. Lidamos responsavelmente com o trauma e a crise acabou. Entendo. Eu tenho inúmeros exemplos para dar para o pastor. Por exemplo, um que eu tenho, não nessa esfera da finança, mas na esfera do sexo, que é a mais, que é o primeiro ponto, né? Quais são as crises no casamento? Então, assim, primeiro a gente coloca, alguns colocam compatibilidade. Então, o que é compatibilidade? Ah, eu estou casada com fulano, mas a gente não se identifica. Ele gosta de umas coisas, eu gosto de outras. Né? Alguns colocam compatibilidade. Eu, dentro da minha experiência, coloco sexualidade. É o ponto crucial para as crises no casamento. Verdade. Segundo, finanças. Depois, temperamento. E aí vai. Então, chegou um casal para mim nessa questão de sexualidade. Essa moça, ela tinha um problema, essa esposa, ela tinha um problema de vaginismo. Então, o que é o vaginismo? O vaginismo é quando a mulher ela não consegue ser receptora. Eu posso fazer aqui gestos, tudo para vocês entenderem bem, né? Estamos em casa, estamos na casa de vocês, estamos na sua sala. A senhora está falando de maneira saudável aí, é melhor aprender aqui do que aprender de maneira distorcida. Bingo, pastor, porque se a igreja não ensina, o mundo corrompe, né? Então, a igreja está se posicionando a ensinar. Então, o vaginismo é isso. Então, a mulher, a vagina, o órgão genital dela, fica totalmente trancado para receber qualquer órgão genital masculino. E aí, essa mulher recém-casada, na lua de mel, meu Deus, o marido foi viver a experiência com ela e não conseguiu penetrar ela. E ali ele machucou ela, ofendeu muito ela, falou que ela não era virgem, ela era uma menina guardada virgem. E isso, por 6 anos, pastor, trouxe uma séria crise no casamento deles, a ponto desse homem, por várias vezes, tomar ela à força. E falar para ela que ela enganou, mentiu para ele, que ele esperou no namoro para o casamento, chegando lá, ela não era virgem. E essa menina, ela se esqueceu desse trauma. O físico dela não esqueceu o trauma. Verdade. Que é isso que eu falo do vaginismo. O físico não esqueceu o trauma. Tá lá. Tá lá. Ela tá sofrendo dano. Mas a cabeça interrompeu a dor. Então, para a pessoa conseguir sobreviver, o cérebro interrompe a dor, mas o trauma está marcando o corpo. E quando eu comecei a atender essa mulher, eu lembro que ela lembrou que aos 6 anos de idade, ela foi estuprada pelos 3 irmãos. Gente. É uma dor muito então grande. não era só esse problema, tem uma fonte, uma raiz, né? Tem uma fonte, tem uma raiz. Então, esse foi, assim, uma experiência muito marcante para mim, porque trabalhando com esse casal, esse homem depois, ele se sentiu muito mal, porque ele não sabia lidar consigo mesmo e conseguir lidar com aquela esposa. Por fim, eles não conseguiram continuar casados, porque ele mesmo não se perdoou pelas ofensas que ele gerou nela. Entendo. Então, era ele que agora não conseguia mais tocá-la, porque ele também acabou se tornando mais um abusador. E nós estamos falando de alguém que casou porque se amava, né? Então, o amor supera tudo. Sim, mas tem coisas que precisam de ajuda. Sim. Nós estamos falando de um casal que se amava, certo? Mas que não continuou com o casamento, né? Por causa dessa situação. E o que a gente vê muito é desinformação, né? Sim. A própria igreja criou um tabu quanto a isso. Eu estava vendo uma pesquisa que a igreja, ela fala no domingo à noite, apenas durante todo o ano, 10 minutos sobre essa questão da sexualidade, no domingo à noite. Uma média, certo? Então, a igreja fala 10 minutos sobre isso, né? No domingo à noite. Claro, tem um seminário, tem isso, tem aquilo. Mas no domingo à noite,
são 10 minutos que a igreja aborda por ano. Meu Deus. Então, o pastor dá uma pincelada aqui, fala de maneira superficial, Sim. né? Então, a igreja criou esse tabu e a família também não fala sobre isso. A gente não vê muito isso. Claro que existem as exceções. A mãe chegar, minha filha, você vai se casar. Mas pode acontecer isso. Olha, meu filho, pode acontecer isso. Mas me procure. Mulheres são assim, os homens são assim. Pode ter esse problema, pode acontecer isso, mas não significa o fim. Né? Então, isso mesmo. porque aquela experiência da lua de mel, né, se tornou um vexame, uma frustração, né? E aquilo marca, Sim, né? se tornou o divórcio deles, né, pastor, depois. Verdade. Se tornou o divórcio. Então, assim, um homem que não estava preparado para tentar buscar ajuda imediata, em vez de ver a sua esposa como a sua inimiga, alguém que trapaceou ele, né? E a senhora é terapeuta também, né? Trabalha atendendo pessoas, né? Até vocês que estão nos assistindo podem depois entrar em contato com a pastora Márcia, lá no Instagram dela, @PRA Márcia Moura. Márcia Moura. Então ela vai poder lhe ajudar, lhe dar um atendimento mais personalizado, conhecer a sua história. Mas eu acho que a informação e a PNL tem se proposto a isso, né? De trazer pessoas como você, como o pastor Marcos, né? Para falar, né, dessas realidades, para ajudar, salvar algum casamento. E dentro disso, eu quero lhe perguntar, esses problemas de infidelidade, por exemplo, o mal da pornografia, isso tem atingido mais quem? Homem ou mulher? Pastor, segundo um índice aqui, até trouxe, né, para repartir com o pessoal, 74% é homem. 74% é de homens. E 24% é de mulheres. A maioria desse público, 58% desses 74% de homem e 24% de mulheres, são pessoas abaixo de 30 anos. Sim. Então, é um índice muito assustador. E a gente tá falando assim, eu tô lhe perguntando isso porque, por exemplo, esse cara tem um problema na lua de mel, não consegue ter uma relação saudável. Ele vai buscar... Isso aí, né? pastor. E não é culpa da mulher, eles são vítimas daquela realidade. Mas, queira ou não, aquilo está trazendo uma sequela, aquilo está trazendo um problema. Ele vai buscar outras coisas, ela vai buscar também. É isso que a senhora tem visto. Sim, é isso mesmo, pastor. Assim, há 16 anos a gente vem trabalhando diretamente no atendimento a cristãos. Lembrando aqui, gente, que a gente está falando para pessoas crentes. Nós estamos falando com cristãos. Não estamos tocando no ponto de pessoas que nunca confessaram Jesus. Eu e o meu marido, a gente só atende pessoas que são cristãs. Por quê? Porque a nossa terapia, ela é cristã. Nossa formação, pastor, é direcionada aos cristãos. Então, nós temos como fundamento, além de inúmeras ferramentas, a Bíblia. É, né? Até para vocês fazerem algo mais profundo, né? Isso, precisa de Deus, né? Pastor, porque assim, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Então, se eu sofro um trauma, existem muitos especialistas. Por exemplo, existe uma formação na área da fisioterapia, que é a microfisioterapia. Então, o que é a microfisioterapia? Ela trabalha especificamente o quê? Vou descobrir os traumas que você tem. Então, você tem uma dor no corpo, eu vou tocar naquela área do corpo, o profissional toca naquela área do corpo e ele pergunta, tal data da sua vida, tal ano da sua vida, você sofreu algum trauma? Aí a pessoa lembra. Só que eu me preocupo um pouco com essa ciência, por quê? Porque ela faz você descobrir o trauma, mas ela não te ajuda a lidar com o trauma. Como lidar com o trauma? Verdade. E aí, quem foi que levou na cruz todas as nossas dores e nossas enfermidades? É verdade. Foi Jesus. Então, existem muitas formas de você encontrar um meio de você se conhecer, de você entender as suas dores, mas a gente acredita que é em Jesus, com a ferramenta, porque Jesus não é a ferramenta, nós que somos a ferramenta. Né? Então, nós somos a ferramenta. Então, sendo ferramenta de Jesus, ele vai nos fazer ser assertivos. Verdade. E aí, a gente só trabalha atendendo crentes, pastor, ao redor do mundo. Hoje mesmo, eu estava atendendo um casal que mora em Orlando. E, assim, quando eu olho para o rosto dele... Ai, pastor, eu choro, tá? Eu choro aqui, gente. Vocês estão em casa aí. Eu me emociono porque é muito maravilhoso tocar a vida de casais, pastor.
que estão em crise não se entendem. Eles não querem ser um mau marido. Verdade. Seu marido não quer ser um mau marido para você. A sua esposa não quer ser uma má esposa. Eles só não sabem como mudar o comportamento. Verdade. E eu atendi ela 2 vezes e ela falou, pastor, o meu esposo não vai querer. Ele é fechado, ele não vai querer. Ele foi uma vez só para terapia comigo de casal e odiou. E ele disse que nunca mais eu inventasse isso. Eu falei, minha irmã, só fala para ele que eu quero. Só faça o seguinte, só mude esse comportamento por uma semana e dê para ele meu telefone. Pastor, ele entrou em contato comigo a semana passada, eu atendi ele no aeroporto. E eu fui conversando com aquele marido, e ele abriu o coração. Chega a dar para ver o semblante, pastor. Se desarmou, da pessoa, né? Se desarmou. Aí hoje atendi os 2. Aí na chamada dos 2, como é que você tá, meu irmão? Ele, pastora, eu tô no jardim do Éden, pastora. Olha. Porque eu tô me entendendo, eu tô entendendo a minha esposa. Verdade. Pastor, isso é sensacional, né? Então, olhando para o casamento dos cristãos, e dentro desse índice aqui que a gente está falando, eu estou falando de pessoas crentes. Então, 76% eram homens, aqui é englobado, cristãos e não cristãos. Sei. 76% que está na pornografia, que acessa a pornografia pelo menos uma vez por dia. Sei. Então, 76% homem e 24% é mulher. E dentro disso, até para que a gente possa ajudar essas pessoas, a senhora falou algo interessante. Esse homem disse, ele se abriu com a senhora, se desarmou, porque ele viu ali alguém que ele podia confiar, alguém que verdadeiramente estava preocupado com ele. Porque eu entendo, até, por exemplo, a mulher, ela está vivendo aquela dor, aquela situação de casa, o marido com aquele vício, ela quer o socorro, mas queira ou não, alguns casos, ela está pensando nela e no casamento. Sim. Mas a pergunta é, quem está pensando nele? Ou quem está pensando nela, né? Então, às vezes, a mulher quer que o homem mude, o marido quer que a esposa mude, para que ele fique bem, ela fique bem, certo? Então, é esse olhar, que foi, já vamos falar da sua história, é esse olhar que o homem precisa ter quando está vivendo esse problema, a mulher precisa ter. Não é pelo meu casamento apenas, não é por mim apenas, é tirar esse olhar egoísta de querer resolver apenas uma situação, de querer ficar bem, mas pensar, poxa, eu acho que ele não está fazendo isso, né, porque ele é um sem vergonha, ela é uma sem vergonha, então eu vou ajudar, certo? Então, eu acho que esse foi o ponto, assim, para a senhora, porque nós estamos falando de alguém que se qualificou para isso, que tem experiência na área, mas que viveu uma história. A senhora viveu isso na pele, né? Então, nós vamos já falar sobre isso. Antes, eu quero falar da água de coco do Carlão, certo? Ali nas proximidades da Asfé, quem vai ali para Santa Luzia do Tide. À esquerda, quem vai de Santa Inês para Santa Luzia do Tide. Lá perto da Asfé, daquela entrada da Asfé, tem a água de coco do Carlão. Aqui também tem o telefone dele, tem o Instagram, água de coco do Carlão, STI. O 98 é o telefone, 98220-2125. Você vai lá, tem de 1 litro, tem de 1,5 litro, tem o coco também na hora, tem de 2 litros. É a melhor água de coco da região. Eu quero que você vá lá, você vê a pastora Márcia, né? Tá com sede, tá falando muito. Eu tô com sede, vou tomar água de coco. Obrigada, Carlão. Obrigado, viu? Então, pode tomar, falando um pouquinho da sua história, certo? Quanto tempo foi até a senhora dizer assim, eu tô vendo resultado, tô vendo fruto, né? Então, a senhora pode falar um pouquinho sobre isso, sobre esse olhar. A senhora tinha esse olhar assim, eu vou ajudar o Marcos, não apenas pelo meu casamento, por mim, mas também por ele? Pastor, por incrível que pareça, assim, posso explicar um pouco, não é, para o público aqui entender, assim. Eu sou casada há 24 anos. Fizemos agora, domingo, 24 anos de casados. Nos casamos aos 24 anos, eu tenho 24, tendo 24, ele também, hoje temos 48. E com 4 anos de casados, foi quando o Marcos ele me conta sobre o vício que ele trazia com ele desde os 4 anos de idade. Então, ele era um menininho de 4 anos de idade, e desde os 4 anos ele viveu
iniciou uma compulsão na masturbação e no acesso a revistas, né? Naquela época ali, eram revistas pornográficas, em 80, ele tinha, no ano de 80, e o pai dele tinha esse recurso em casa, e ele começou a viver isso. Uhum. Casado comigo aos 24 anos, eu não conhecia essa pessoa que eu conheço hoje, maravilhosa. Ele já era um homem maravilhoso. Mas entre ser aquele homem maravilhoso, existia uma mudança de humor, de comportamento de humor muito ruim, que eu não conseguia entender. Era como se eu estivesse casada com um homem durante um dia e à tarde eu estivesse casada com outro homem. Mudava, alegre, Mudava. Depois estava zangado. Zangado, ou triste demais, depressivo demais, sem ânimo, sem vigor, sem coragem. E raiva, muita raiva. E a gente tá falando isso, não é que, eita, meu marido tá assim, então, não é que existe várias maneiras da pessoa, né, reagir. Isso, exatamente. Então, eu não conseguia entender isso, era uma coisa que eu orava muito. E eu falava, Deus, por que acontece isso? Por que ele é assim? Eu não fiz nada, eu sou uma boa esposa. Né? Dentro dos padrões, eu era uma boa esposa. Sexualmente falando, eu era uma esposa também que me apresentava, sempre tive prazer, desejo pelo meu marido, nunca tivemos dificuldade. Mas existia essa mudança de comportamento. E quando nós fomos fazer uma escola, que eu fui me ferramentalizar para servir melhor a igreja que nós pastoreávamos, ali ele também participou dessa escola comigo e voltaram as lembranças dele, que são os traumas. Foi quando eu comecei a estudar mais para lidar com o comportamento, não olhando para o comportamento, mas buscando o trauma que estava fundamentalizando esse comportamento. Então, na minha compreensão, pastor, todo comportamento tem um trauma por trás. Eu preciso descobrir o trauma e entender a dor que esse trauma provocou para levar essa pessoa a esse comportamento. Então, quando ele lembrou desse trauma, dessa situação que foi um abuso aos 4 anos de idade, naquele momento eu lembro que eu quis, na verdade, acabar com o casamento. Não porque eu não amava ou porque eu não queria ajudar, que é o caso que eu acredito de muitas mulheres. Muitas mulheres querem acabar o casamento, pastor, não é porque elas não amam ou porque elas não têm vontade de estar com o marido, prazer sexual, não. É porque muitas mulheres estão se sentindo solitárias. Porque uma das coisas, falando em especial do vício da pornografia, a pornografia, ela faz a satisfação do homem não está em um ambiente normal da vida. Verdade. Então, o cara sai com a família, ele não sabe desfrutar daquilo. Ele não sabe mais viver uma vida, pastor, olhando no olho. Verdade. Ele não sabe mais pegar uma criança no colo e ver a realização de ter um filho, de olhar para aquilo. Nada mais tem sentido, alegra, motiva. Nada. E era o que acontecia com o Marcos. Então, o que aconteceu é que quando ele me contou, eu já estava tão cheia de não ter uma pessoa, de não ter a pessoa minha, para mim, que eu disse, não, então tá, então agora eu acabo, porque pornografia é adultério, e adultério eu tô livre. Eu não queria outro casamento, mas eu tô livre, eu posso me separar. Seguir minha vida. Seguir minha vida, porque eu não vou viver toda a minha vida com uma pessoa que não sabe ser minha. Quando ele falou do trauma, ele já falou da pornografia. Não, ele falou do abuso que ele sofreu. Não. Ele falou que ele vivia um vício, que esse vício era adultério e que eu estava livre para decidir a minha vida. Sei. No outro dia que ele me falou do abuso. Sei. E ele teve muito caráter, porque ele não quis fazer disso, cobrir o adultério, né? Que é o adultério visual, que é pornografia e adultério. Então, para quem é casado, ele não quis fazer disso uma justificação. Porque tem homem que faz isso. E aí, no outro dia, quando ele me contou, eu lembro que Deus falou comigo. Eu estava povoada desses pensamentos de, não, vou acabar, não quero mais. Lembro que Deus falou comigo e a pergunta que Deus me fez foi, Márcia, você vai ser como Caim, que matou seu irmão Abel? E o que Deus estava me perguntando é, Márcia, o Marcos teve muitos Caíns na vida dele. Você vai ser mais uma Caim? Você vai abandonar ele ou você vai me deixar te usar como uma ferramenta? Sério. E eu falei, Deus, mas eu não sei como fazer isso. Eu tô com muita raiva dele. Eu não sei como fazer isso. Por causa das muitas noites sozinha, né? A falta de companhia, enfim. E Deus falou assim, eu
Eu lembro de Deus falar isso comigo. Eu no quarto chorando e eu lembro dessa conversa de Deus na minha mente. Eu vou te ajudar. Eu quero que você seja como Sete, que gerou Enos e que foi a geração que invocou meu nome na terra dos viventes. Você faça diferente. Que você faça diferente, Márcia. Marcos é uma terra e ele é um vivente. Eu quero usar você para me invocar na vida dele. Falei, tá bom, Senhor, como que eu vou fazer isso? E aí Deus foi me dando as ferramentas, pastor. Chamei ele e falei assim, amor, eu tô com você, eu vou te ajudar. Agora eu preciso que você tenha certeza que você quer minha ajuda. Então eu vou colocar algumas coisas aqui que tá vindo no meu entendimento, no conhecimento que a gente tem. Você não vai mais tomar banho de porta fechada. Você não vai mais levar o celular para o banheiro. Naquela época não era nem celular. Não. Depois de um tempo, sim. Então você não vai mais acessar à noite, você não vai ficar mais no computador de madrugada. Se você for, você vai me acordar para eu ir com você para o computador. Porque a pessoa que vive na pornografia, ela tem muita insônia. O vício, ele interage muito na hora da noite. Porque é o momento do silêncio e a pessoa não fica preocupada de alguém pegá-lo em segredo. Então, a pessoa sofre muito de insônia durante a noite. Tem muita perda de energia durante o dia e insônia à noite. Então, se você tiver em tentação com os pensamentos, com as memórias, porque a pornografia ela faz isso também. É como um carimbo no cérebro da pessoa que aquelas imagens ficam ali por muito e muito e muito tempo. E eu falei para ele, você vai me acordar e eu vou com você para o computador, a gente vai estudar, você vai estudar lá comigo, você vai ler a Bíblia comigo. E só fazendo uma observação, o que a senhora fez ou propôs para ele foram coisas práticas, né? Práticas. Então, é a primeira dica que você que está com a gente, que a pastora está dando, de tomar atitude prática, porque às vezes a pessoa espiritualiza demais o negócio, né? Vamos fazer uma campanha de oração, certo? Vamos fazer uma campanha de jejum. Tudo isso serve, tudo isso é importante. Vamos dizer que a oração é tudo. Mas tem que ter atitude prática, tanto da mulher quanto do homem. Sim. Poxa, o que me leva a isso? Certo? Então vou barrar antes de chegar nesse ápice aqui. Porque depois que tá naquele ápice, não tem como controlar, né? Não. A senhora sabe disso. Então eu vou criando barreira, mudando o comportamento para criar, né, novos hábitos. Mesmo porque, pastor, demônio não tem poder se não há uma cobiça. Verdade. Então, sobre nós, os demônios só têm poder, só têm legalidade, vamos dizer a palavra certa, legalidade, se houver uma cobiça. A própria palavra diz ali em Gênesis, Deus falando para Caim, a tua cobiça é contra ti. Verdade. A tua cobiça é contra ti, o pecado jaz à porta. Verdade. Então, a cobiça que os demônios encontram em nós, legalizam eles para nos levar para esse lugar de pecado, de uma vida oculta. Então, eu coloquei esses pontos práticos para ele. Você não toma mais banho de porta fechada, porta aberta. Não acessa mais de madrugada, se precisar, me chame. Quando você estiver se sentindo tentado, vontade de ter relações sexuais, me chame que eu vou fazer isso. Pastor, inúmeras vezes. E o ponto é esse mesmo, a cobiça. Até para a gente aliviar algumas mulheres, porque quando acontece uma situação dessa, ou mesmo o adultério, o que acontece é que a autoestima da mulher vai lá para baixo e ela fica se perguntando, a senhora sabe mais do que eu, disse. Assim, aonde eu errei, onde eu falhei, é porque eu tô feia, é porque eu não fui pra academia. E às vezes não é nada disso. Não. Porque o Davi tinha as mulheres que ele, tá entendendo? As mais belas. Ele tinha ali mulheres à disposição dele. Aquilo não foi porque ele era o fera na cama, nada disso. Foi cobiça. Tinha outros, mas não, eu quero a Batseba, essa aqui. Então, o ponto é esse. Então, até, claro que as mulheres precisam se organizar, se cuidar, né? Se cuidar. Por si mesmas, né? Mas quando isso acontece, o que eu, nesses 20 anos também, assim, de pastor, vocês têm mais aprofundado no assunto, mas eu e a Lemberg, a gente acompanha pessoas que o primeiro pensamento que vem é: eu errei. Ele fez isso porque ela fez isso porque eu não fui um bom marido. E às vezes não. É isso mesmo, pastor. É interessante porque por trás dessa crença de eu errei, eu não sou bom o suficiente, aí eu vou procurar um trauma, né? Eu vou procurar um trauma para isso também. Onde ela é culpada pelo erro do outro.
Então, assim, nem sempre é isso. Então, eu lembro que o Marcos, eu Aí, coloquei sim, isso aí pra voltando à ele, história, a senhora chegou e disse, vamos fazer isso. Ele vamos fazer concordou. isso. Concordou. E ele concordou. Então, é isso que eu também coloco para os homens, pastor. Homens ou mulheres, gente, porque também as mulheres estão viciadas em pornografia. Então, quando você se encontrar dentro desse entendimento, poxa, eu acesso, eu não consigo passar um dia sem acessar a pornografia. Se isso vem, você entenda, você precisa de ajuda. Então, chegue para o seu cônjuge, e aí eu falo para o cônjuge, esteja com o coração aberto para acolher e não entender que o outro é culpado por aquilo que está acontecendo. E aí, eu lembro que ele prontamente ele falou: Não, Márcia, vou fazer como você está me ensinando, vou seguir com você. Porque ele também entendeu, pastor, que tudo que ele viveu foi porque ele esteve sozinho e agora tinha alguém junto com ele Verdade. para pagar o Isso é preço forte, para né? ele. Então, pastor, não houve mais espaço para o trauma. É, Entendeu? Porque o trauma estava em quê? O trauma estava em abandono, em é. negligência parental, em falta de assistência, né? E eu lembro que inúmeras vezes eu estava no banheiro, na cozinha lavando louça, e o Espírito Santo falava assim para mim: corre agora, vai lá para o banheiro, ajuda o Marcos. Ele está sendo tentado. Eu lembro de chegar e ver ele sentado no chão do banheiro chorando por causa das imagens na cabeça dele. As imagens não saíam. E inúmeras Sério. vezes eu entrava no banho, ia namorar com ele, ia dizer para ele: é essa imagem que você tem agora. Nós vamos redimir a sua. É forte. Nós vamos redimir o seu cérebro. Nós vamos redimir o que está aí, porque o que está aí não é puro. O que está aí te ofende, o que está aí te machuca. Então, homens, mulheres, entendam que o que está aí machuca você, fere a sua identidade, a identidade que Deus te deu de uma mulher livre, de um homem livre. Verdade. E, pastor, assim, na idade que eu tinha ali com 2 filhas pequenas, a libido já estava desse tamanho aqui, pastor. A senhora teve que se virar nos Tive que 30. me virar, assim, porque uma com 4, outra com 2. Então, os hormônios de uma mulher, não é? Os médicos ginecologistas obstetra de plantão aí que me corrijam se eu estiver errada, após 4 anos é que os hormônios da mulher voltam à sua normalidade. Né? Então, eu estava com uma filha de 4, que tinha deveria estar normalizando os hormônios, Tá com mas de já estava 12. com outra de 2. Mas mesmo assim ali, Deus me deu graça. Deus, ele é capaz de dar graça para você e o seu marido, para juntos buscarem ajuda. Porque, como eu disse, pastor, nós que somos a ferramenta de Deus. Verdade. Então, Deus, ele quer nos usar, pastor, para realmente mudar a história do povo dele na terra. E eu lembro que quando o Marcos contou para mim, ele falou assim para mim: Márcia, eu também vou contar para a igreja. Nessa época, nós tínhamos um salário vitalício. Então, se o Marcos morresse, eu ia ser a viúva segura a igreja dele, uma igreja muito séria, né? Eu lembro que ele chegou para mim e falou assim: eu vou reunir a igreja, eu vou contar para a igreja. Eu falei: meu Deus, o que é que vai ser? E ele reuniu os irmãos e ele confessou sobre o vício. E ali ele falou também: olha, mas eu também sei que vocês são livres para decidir o que quiserem. Se vocês não me quiserem mais como pastor, eu vou embora. E Ele era o eu pastor sofri principal na época? Ele era. E eu vou falar isso para vocês e quero que vocês tenham o coração que vocês quiserem ter. E eu lembro que uma jovem pegou o microfone, pediu para falar e falou assim: pastor, se eu te admirava, pastor, hoje eu te admiro ainda mais. E para continuar aqui, eu quero aproveitar e confessar meus pecados. E foi um lavar de Deus naquela noite na igreja, não é? Logo depois a gente estava saindo, voltando para missões, porque aos 21 anos, eu me converti aos 19, aos 21 eu fui para missões. Com 24 anos, nos conhecemos em missões e nos casamos. Saí de Recife, sou natural de Recife, e fomos servir ao Senhor. Então, eu lembro que nessa época, né, depois dessa situação com a igreja nos abraçou, nos amou, nos perdoou. Mas 2 meses depois, Deus nos mandou de volta para missões. E aí foi quando a gente começou especificamente a se ferramentalizar nessa área. Nós somos o primeiro casal, pastor, no Brasil, que eu saiba, não é? E até pelas minhas pesquisas, que começamos a falar na igreja sobre pornografia e abuso sexual.
Nós somos o primeiro casal, assim, a abertamente falar, olha, sofremos um abuso, meu marido sofreu um abuso, esse abuso gerou em mim o vício na pornografia. Vocês fizeram da dor de vocês o ministério de vocês, né? Ministério, pastor. Isso aí. Deus honrou vocês, A nossa dor se tornou cura, né? Igual Jesus, a dor de Jesus na cruz se tornou vida, né? E aí, a gente tem conseguido entender o coração das pessoas, porque o pão que a gente prova, a gente sabe a dor dele, né? Verdade. E nós estamos falando aqui, conversando sobre um processo, né? Porque às vezes as pessoas, hoje de modo geral, as pessoas querem resultado rápido. Não só para esse problema, todos os problemas, principalmente quem está dentro da igreja. É um problema com o filho, pastor, ora por ele, unge ele, porque amanhã meu filho já tem que estar bem. Minhas finanças aqui, hora que eu comecei a dizimar, então tem que tudo mudar agora. E o que a senhora está falando aqui, quem está nos assistindo pode pensar assim, no outro mês estava tudo bem. Para a senhora entender, assim, no dia que a senhora descansou mais, poxa, eu creio que ele está bem, eu creio que agora... Levou o quê? A senhora lembra? Pastor... Quanto tempo? Eu penso que, assim, lembrando hoje, quando eu olhei e disse assim, cara, meu marido, ele tá limpo. Viciado, ele tá limpo. Foi quando, pela primeira vez, depois desse tempo, nós tivemos um momento íntimo, e ele olhou nos meus olhos e ele disse assim, você é a minha delícia. Isso levou o quê? 2 anos? Levou acho que uns 11 meses, pastor. Foi por aí. Um processo. E dentro desse processo teve... Porque todo processo tem altos e baixos. Sim. Qual foi, assim, o pior dia, assim, para a senhora? A senhora disse, poxa, tava tudo caminhando bem, teve alguma situação ou não? O pastor não teve porque ele foi sempre muito comprometido. Sim. Ele foi sempre muito comprometido. Como fosse um bom aluno. Isso, um bom aluno. Então, eu lembro que quando a gente fomos ministrar a primeira vez sobre esse tema na escola de libertação que nós integrávamos, éramos parte dessa equipe. Lembro que ele ministrou essa palavra, temos até o livro Desafio de se expor e ser curado, né? E quando ele ministrou a primeira vez sobre esse tema, eu lembro que chegou uma jovem para mim e falou assim, essa palavra, ela transformou a minha vida. E dali para frente, Deus foi nos levando para repartir esse conteúdo, né, com muita gente. E eu vi que realmente houve o antes e o depois, né? Um Deus que entrou para resgatar alguém de uma dor, não para que ele fosse um palestrante, porque a gente já palestrava antes, mas para que as pessoas soubessem que é possível. Que é possível não viver uma vida oculta, não viver uma vida escondida. E ele tem até o livro, né? É o Desafio de se expor. O Desafio de se expor. Maravilhoso, né? Eu conheço o livro, né? Ouvi já a mensagem dele também ao vivo. E dentro disso, eu queria lhe perguntar assim, algumas pessoas que estão nos assistindo, tantas outras que não estão nos assistindo, elas acham assim, o tempo vai resolver, né? Isso aqui é um momento, isso aqui vai passar. Eu acho que o que vai ser determinante é o quanto a pessoa está disposta a buscar ajuda, a se expor, como está no livro, a se apresentar. Isso para tudo na vida, mas para essa área principalmente, né? Vocês trabalham com o Josué Gonçalves, né? Isso. Fazem parte do SOS Casamento, tantos outros projetos nessa área. E a senhora acha que eu estou falando algo assim muito absurdo? Tem que se expor, tem que se apresentar, tem que abrir o coração, tem que buscar ajuda. Pastor, é assim, ó. Eu acredito que, como a maioria é homem, e o maior drama que a gente encontra é o homem que está na pornografia e a mulher que descobriu, e aí ela entra nesse padrão, né, de a culpa é minha, eu não sou o suficiente para ele, eu tô feia, Então, o que a gente entende? A gente entende que esse homem pode até querer procurar ajuda, mas ele não vai se sentir tão confiante de procurar se essa mulher não tiver maturidade. Verdade. Então, a primeira coisa que essa mulher não pode perguntar para esse marido é, eu tô feia? Você não me ama mais?
Na verdade, se ele tá procurando você para contar, é Cara, porque ele te ama. é o contrário. É o contrário, é porque ele confia tanto em você que ele já não aguenta mais viver aquilo. Então, qual é a hora agora? A hora dessa mulher é dizer assim: eu preciso me ferramentalizar para ajudar o meu marido. Nem sempre vai ser muito sexo. Vou aumentar a frequência sexual. Tem que ter um balizador aí muito proveniente do Espírito Santo e de ajuda de pessoas, de um mentor. Claro. Por quê? Pode ser que se essa mulher for agora se relacionar demais sexualmente, aí haja o efeito contrário. Verdade, Entendeu, verdade. pastor? Mas também se ela se afastar demais, isso também pode gerar um efeito contrário. Então tem que ter realmente ajuda, né? Então quando a pessoa ela está buscando ser livre de um vício como a pornografia, que é um dos piores vícios a serem vencidos, então ela precisa entender que precisa, tanto o homem quanto a mulher, precisa de mentores, precisam de ter uma vida clara e honesta um com o outro. Estou me sentindo tentado aqui. Por favor, vamos sair daqui. Por quê? E aí essa mulher, ela tem o coração abrigador, acolhedor, de dizer, não, amor, vamos sair daqui. Vamos para casa, vamos voltar para casa. Né? E é um desafio para ela, mas tem que ser assim. Sim. Né? Porque se bater uma crisezinha de ciúme ali, meu Deus. Porque, pastor, se esse homem ele não vai mais abrir o coração, não. Ele vai se fechar. Pastor, se esse homem chega e diz assim, amor, vamos sair daqui que eu tô me sentindo tentado. Pastor, essa é uma alegria. Pastor, isso é a coisa mais extraordinária que existe. Verdade. Ele tá sendo honesto, né, Ele cara? não tá sendo um, pastor. Ele não tá sendo dois, ele tá sendo um, como diz a palavra. Não é bom que o homem esteja só. Então, quando a palavra de Deus diz não é bom que o homem esteja só, Deus quer que o homem esteja com essa mulher em toda e qualquer situação e vice-versa. Verdade. Então, por que está havendo espaço para uma outra mulher ou outras mulheres ou a prostituta na vida do homem? Porque ele está se sentindo só. E aí, poxa, pastora, mas eu não estou deixando meu marido só. Olha o que a senhora está falando, pastora. Né? O que eu estou dizendo é não estar só nas suas emoções. E aí, em compensação também, pastor, o marido aprender a repartir a sua emoção. Porque o homem tem muito isso, de não saber falar da sua emoção. Verdade. Porque nós, mulheres, queremos conhecer a emoção do nosso marido, conhecer o pensamento. Eu costumo dizer assim, quando eu estou atendendo os casais online, não é? Quando você era namorado, lembra que a sua namoradinha ficava quietinha? E aí você perguntava, tá pensando o quê? Fala pra mim, o que é que você tá pensando? Lembra, o que você quer? Lembra, pastor, a pastora Lemberg, perguntando pra você... O que você está pensando? Não, fala para mim, fala para mim. Até você falar, ela não te deixava tranquilo. Verdade. E aí, quando casa, a mulher olha assim, vixe, só vive pensando na vida na caixa do nada. Né? Não, vamos entender o que está acontecendo. Amor, você está bem? Quer conversar? Fala para mim, eu tô vendo que você está abatido hoje. O que está acontecendo? Eu não trabalho. Não, amor, não é no trabalho. Eu tô me sentindo essa pessoa hoje. Eu tô me sentindo isso. E aí vai fortalecer a relação, e pastor, uma relação fortalecida, conhecendo a emoção do outro, pastor, não tem espaço para uma terceira pessoa. Verdade. Porque a aliança, ela foi feita... Ali tá tudo suprido, né? Tá tudo suprido. Quando Deus olha e diz, não é bom que o homem esteja só, Adão tinha acabado de dar nome a todos os animais. Então ali, macho e fêmea, leão, leoa. Né? Jacaré, jacaroa, né? E vamos lá, gato, gata, cachorro, cachorra. Tinha dado os nomes. E aí eu penso que Adão viu os dois brincando, os dois se divertindo. E a gente vai vendo hoje vídeo de tantos animais. A gente vê os animaizinhos agora. Como apareceu o vídeo dos animais se importando com o jeitinho que o outro tá. Tá triste, aí o outro vai lá, anima. Esses dias eu vi um vídeo, por incrível que pareça, de 2 cachorrinhos. Aí o cachorro subindo a escada, o maior, o mais velho subindo a escada. Sabia que ele era mais velho porque era maior. Subindo a escada e o pequenininho lá embaixo no pé da escada. E aí o mais velho olhando para ele, batendo assim. Como quem diz, sobe, sobe. Aí ele desceu de novo e subiu e olhava no meio da escada para o cachorrinho filhote. Dizendo, vem, eu tô te ensinando, não tem medo. E o filhote lá, pequenininho com medo, ele desceu e empurrou ele para ele subir a escada.
Aí ele subiu de novo, ficou esperando. Aí o pequenininho foi subindo, subindo. Então, pastor, os animais, eles têm a noção da emoção do outro. Então Adão viu aquilo ali, tá Adão viu faltando. aquilo, Deus olhou e disse, está faltando, não é bom que o homem esteja só, não. Vou É. fazer um auxiliador idôneo. Então, muitas mulheres estão achando que auxiliar é dar voz de comando. Faça isso, faça aquilo, faça aquilo. Fala... Não, porque o homem governa e a mulher edifica. E aí, esse homem está só na sua emoção. E quando tem um trauma, pastor, então é o ambiente ideal para um vício entrar, seja ele qual for, não é? E a gente vê e ouvindo pessoas assim como o pastor Marcos, pessoas da área. Deixa eu botar um pouquinho da água do Carlão para a senhora. Aí, essa questão da pornografia, ela também, ela aflora quando o homem tem alguma derrota, né? Alguma coisa assim, Sim, tem alguma sim, frustração. Ali é como se fosse uma fuga, né? É isso mesmo, Então, pastor. não é assim que funciona? O território perfeito para o vício da pornografia é a frustração. Então, o cara está frustrado, ele vai tentar encontrar refúgio É como a bebida, né? com uma bebida. O cara tá. Hoje eu vou beber todas, hoje eu vou. É isso aí, pastor. Isso aí. E aí o pastor até tinha me perguntado, né, pastora, como é que é essa questão de índice de divórcios no casamento, a taxa de pessoas que se divorciam por questão da pornografia. Pastor, você vê, de 2021 a 2023, houveram no Brasil 970 mil casamentos. 2021 a 2023. Quase 1 milhão. Quase 1 milhão de casamentos. 420 mil desses 970 se divorciaram. Metade. Metade. De cada... Sério, né? É sério. De cada 4 casamentos, que teve divórcio, um foi por vício da pornografia. De cada 4, um se divorciou por causa do vício da pornografia. Meu Deus. Ok? Todos, na minha concepção, teve trauma. Mas eu trabalho muito nesse aqui. Então, ou seja, se 420 mil, se a gente fosse multiplicar aqui 420 mil por 4, veja a taxa e veja quantos se divorciaram por causa da pornografia. É um índice muito alto, pastor. Porque, e também é tipo assim, é algo muito fácil, né? Hoje, por exemplo, a bebida você vai ter que ir num bar, ou você vai comprar, alguém vai ver. A droga você tem que ir lá na boca de fumo. Mas tá no celular, tá no computador. Pastor, Sério, tá na TV. Pastor, sabe quanto que a pornografia, a indústria da pornografia gera por ano em dólares? 30 milhões de dólares. A indústria da pornografia. 30 milhões de dólares. Então, pastor. eles estão Muito preocupados com família, com casamento. Pastor, é muito dinheiro, eles não estão nem aí. O tráfico de exploração sexual, por isso eu me preocupei com a minha filha, que estava viajando. Teve até aquele filme, né? O Som da Liberdade. Não sei se vocês assistiram. Se não assistiram, eu sugiro que assistam. Eu lembro que quando eu comecei a ver sobre esse filme, eu fui uma das primeiras pastoras no Brasil, pessoas no Brasil, a começar a divulgar no meu Instagram para que esse filme entrasse no Brasil. Porque eles estavam fazendo de tudo para esse filme não entrar no Brasil por causa do Marabá. Da ilha de Marajó. Por causa da ilha de Marajó. Tudo aquilo ali. Aquela movimentação que é uma rota, uma grande rota no Brasil ali de tráfico, tá lá. Então, eles fizeram de tudo para esse filme não chegar aqui. E eu sou pequenininha, né? Mas usei minhas redes sociais para divulgar. E logo depois, aí eu vi a Damares, o Eduardo Bolsonaro, o Mário Frias, esse pessoal aí, deputados, dando um jeito para trazer esse filme. Então, pastor, veja só. Quantas crianças que desaparecem e está sendo levada para o tráfico sexual. Às vezes a gente acha aqui, né? Fulano, filho de fulano sumiu, desapareceu. Pastor... E a gente acha algo tão distante, né? E não é, pastor. Essa criança provavelmente nunca mais vai ser vista. E se for vista, não é mais a criança. É um adulto, é um adolescente cheio de marcas. Sequelado. Não é mais. Então, é muito sério. Quando você acessa a pornografia, eu queria encorajar aqui, pastor. Tá patrocinando isso, né? Você tá patrocinando. Você tá dizendo assim, vale a pena lançar o meu dinheiro e manter essas crianças presas, sendo um objeto
de 10 segundos de prazer. É 10 segundos, pastor, É de prazer. é a coisificação, É né? a coisificação do humano. Isso mesmo. Então, quando eu penso, né, e foi uma das coisas que Deus foi trazendo esse entendimento para o Marcos, porque a pornografia, a pessoa vai escalando, né? Então, não é escalando para cima, é escalando para baixo. Porque a pessoa ela vai se perdendo na identidade dela. É porque eu vi até isso dele. Aquele vídeo, né, que era interessante hoje, né, não é mais interessante no próximo mês. Tem que ser algo agora mais forte. É como a droga. Hoje você usa aqui essa quantidade, agora não faz mais o mesmo efeito. Assim também é pornografia. Isso né? mesmo. Então sempre tem que ter um vídeo Isso pior mesmo. do que o outro. E o interessante, pastor, é que a pessoa não está viciada. Aqui é o segredo. Ela não está viciada em pornografia, ela está viciada na sensação. Só que como ela teve a sensação, aquela sensação dopaminérgica, ela teve com aquilo ali, então ela entende que a única forma dela ter aquela sensação é com isso aqui. Sim. Ok? Então a pessoa teve uma sensação dopaminérgica incrível de saltar de paraquedas. Então ela vai escalando, ela vai querer saltar de paraquedas de lugares cada vez mais arriscados. Entendeu? Entendi. Porque O negócio é a dopamina. É a dopamina, ela quer a dopamina. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que controlar a forma de desenvolver dopamina. E como nós cristãos desenvolvemos dopamina? Por isso que, pastor, quando a pessoa ora, cientistas agora estão provando isso, que quando elas estão orando, elas têm, pastor, uma sensação, é desenvolvida uma substância pelo cérebro de bem-estar. Por quê? Porque elas entendem que alguém está ouvindo. Aí, pastor, eu vou para o segredo, pastor, da cura de todo trauma. E eu vou falar isso aqui, eu vou perder um monte de terapia. Mas eu vou falar, pastor, porque o que importa, é o povo de Deus livre. Amém. Que é o coração de Jesus, não é? É você entender que você tem quem te dá assistência. Se eu entender, pastor, quem me dá assistência, pastor, eu vou ter condições e capacidade de ser livre de todo e qualquer vício na minha vida. Porque a raiz de tudo, pastor, dentro dos meus estudos, das minhas ferramentas, está na falta de assistência. O isolamento, né? Isolamento. Pastor, não teve assistência na infância, não teve assistência certa na segunda infância, não teve assistência certa na terceira infância, é o adulto traumatizado. Então, a criança não tratada, não bem assistida, será o adulto traumatizado. E um adulto traumatizado, pastor, será um adulto infantil. Problemático. Ele vai ser infantil. Em alguma área da vida dele vai estar lá a infância, dolorida, sofrida. E aí é interessante, né, que quem acessa a pornografia talvez não sabe disso. Só vê lá os vídeos e aquelas mulheres e aqueles homens com caras e bocas. Mas você vê, tem uma atriz, ela é inglesa, ela chama Lana Rhoades. Essa menina, com 26 anos, ela já tentou suicídio inúmeras vezes. Ela é a atriz pornô mais rica. Mais desejada é a mais rica. Mas ela não trabalha mais com a pornografia. E ali, queira ou não, para fazer tudo aquilo, acho que tem droga no meio, tem droga, medicamento, tem tudo isso, pastor. Ela é injetado, sabe, algumas drogas, a ponto até de injetar no ânus, na genital da atriz e do ator também. E essa menina entrou, né, nesse pico de mudança de emoções. E essa menina, ela na verdade é uma lutadora ferrenha contra a pornografia. Olha. Graças a Deus. Então eu quero fortalecer isso. Desses 30 milhões de dólares, talvez anualmente você esteja deixando aí 5 mil. Porque assim, você acessa primeiro a pornografia, digamos que simples, soft, light. Aqui, quando você abre a pornografia aberta, ela é light. Só que quando você está tão viciado, você quer a pornografia
que você vai escalando mais para baixo. E aí É você comprada, entra nas deeps webs. Você tem que pagar. Eu lembro que eu atendi uma pessoa, um homem, e esse homem já estava vendo pornografia, pastor, com cadáver. Sério. Ele já estava acessando pornografia com cadáver. Sexo com cadáver. Sexo com cadáver. E aí é um passo, pastor, para esse cara sair de casa. Quando esse cara chegou nisso, a probabilidade, ele já entrou na busca da... Já foi para atrás de prostituta, já foi... Esse é o último estágio aí ali. vai para o sexo, que foi até o que encontraram agora há pouco alguns profissionais, né, da saúde no Rio de Janeiro. Com recém-nascidos. Com Pastor, isso é um absurdo. Misericórdia. Olha o nível disso. E aí talvez você esteja deixando aí 5 mil por ano nessa indústria que está adoecendo o mundo e está fortalecendo o tráfico infantil. Eu encorajo você a não fazer isso e a buscar ajuda o quanto antes. Para ajudar você e sua família. E falando da dopamina, pra gente que é cristão, você tem várias formas pra gente que é cristão, por exemplo, você cumprindo ali, fazendo o seu devocional, a leitura de um bom livro, né? Eu, pelo menos, eu acordo pela manhã e eu tenho a satisfação, eu já estou na expectativa de ir pro meu devocional, de ler o livro, de escrever um pouco. Aquilo me motiva, Então... né? Às vezes a NBR pergunta assim, se tu tá cansado e tal, é o dia de fazer uma pregação, é dia de sentar na minha mesa, fazer a pregação. Eu digo para ela, aqui eu me sinto bem aqui. Então eu tá fazendo uma pregação, eu tá lendo um livro. Claro, tem outras formas, né? Tem um lazer, tem estar com alguém que você gosta, tem de visitar um familiar, alguém que você nunca viu. Então, mas eu tô falando para nós cristãos, o devocional, porque você já começa o dia assim vencendo, você já não começa para baixo, poxa, eu cumpri tudo, eu fui para academia e tal. Então, tem várias formas de você fazer isso, criar bons hábitos, novos hábitos, né? Então, é como a senhora tá falando, tentar lutar contra isso, buscar ajuda, buscar vencer e ver que tem outras formas de você ser feliz, se motivar, não é isso? Sim, pastor. Acho que a capacidade do cérebro humano é tão extraordinária, né? Deus colocou isso em nós. É assim, do nascimento ali no ventre, o cérebrozinho está formado, não é? Tá em formação. Até os 26 anos, o cérebro está formado. Então, 26 anos, esse cérebro está formado. Então, entenda. Tudo que aconteceu está ali registrado nesse cérebro. Tá formado. Está formado, está lá. Então, o que é que eu devo fazer para modificar essa formação neural? O que é que eu tenho que fazer? Eu preciso entender o meu comportamento e mudar comportamento. Para mudar comportamento, eu preciso entender de onde ele veio, onde começou esse comportamento. Foi o que aconteceu com meu marido. Ele tinha um comportamento, ele sofreu um abuso aos 4 anos, e aí aquele abuso gerou nele um sentimento. Sei. Ok? Que sentimento? Provavelmente foi: alguém cuidou de mim, alguém me ensinou alguma coisa. Cara. Alguém me ensinou alguma coisa. Ok? Sério isso. Então, aquela crença gerou um comportamento. Esse ensino foi bom, porque alguém pagou pra mim. Naquele momento, ele não viu aquela pessoa como fazendo mal para ele, não. Até mesmo porque, pastor, era alguém de perto. E a forma como a pessoa trouxe o abuso. Entendeu? Então, ele fez ali, né, sexo oral naquele menininho. Me trouxe uma sensação boa, que cara que pessoa bacana. Ele estava ali, o pai dele deixava ele aos cuidados desse funcionário. Era um jovenzinho de 17 anos que cuidava dele, fazia parte da vida, tinha a legalidade do pai para cuidar dele. E aquele cara, né, fez aquilo e depois trouxe revista. Qual é a cabeça de uma criança? Uma revista está me ensinando. O que é que toda criança quer? Pai, mãe, lê para mim. Você entendeu, pastor? O cérebro? É verdade. Pai, mãe, lê para mim. Aí o cara chegou e mostrou para ele. Então acionou o quê? Acionou cuidado, aprendizado. E aí agora... Alguém preocupado comigo. Alguém preocupado comigo, uma criancinha. Cresceu com um fundamento, né, firmado ali, que gerou um comportamento. Então, qual era o comportamento? Eu preciso viver isso, eu vou viver isso. É bom, de alguma forma, me faz bem. Foi crescendo, foi entendendo, se tornou cristão.
e foi tentando lutar contra, só que sozinho, porque naquela época, pastor, falar de pornografia para alguém com seus 17 anos, pastor, naquela época 30 anos atrás. era muita coisa, pastor. Você queria uma revista pornográfica, você tinha que ir lá na banca, escondido, comprar. Se o seu Zé da Venda não contasse para todo mundo, né? Depois vieram as fitas cassete, né? Que tinha aquele setor escondido lá, né? Que para pegar tinha que ver se não tinha ninguém, né? Só que hoje agora tá aqui. Então, é isso que eu gostaria, né? Hoje, não sei como é que tá o nosso tempo aí, né? Estamos já para o finalmente. O que eu queria hoje deixar para o nosso público, né? Você que está nos assistindo e que vai obedecer o que o pastor falou, você vai pegar esse link e vai mandar para um monte de gente. Você vai espalhar essa boa nova. O que eu quero que você entenda é assim. Você pode entender, acreditar que você está só, mas você não está. Tem uma gama de pessoas vivendo o mesmo drama que você, mas também tem uma minoria que vai se tornar uma gama. Tem uma minoria que já está livre. E eu tô aqui para dizer para você que o meu marido está livre e que nós vamos nos tornar uma gama de pessoas, pastor, que está livre. Então vai ser o contrário. Vai ser o contrário. Verdade. Uma gama de pessoas livres e uma minoria ainda cativa. Por quê? Porque nós vamos segurar as portas do inferno. Nós vamos modificar os nossos casamentos, pastor. Verdade. Nós vamos modificar a vida dos nossos filhos. Pastor, criança de 7 anos agora está acessando a pornografia. Antes, a pornografia entrava na vida de uma pessoa aos 12, 13 anos. Com o avanço da internet, está entrando aos 7 anos, pastor. Pastor, eu lembro que eu atendi uma mãe com uma criança de 3 anos, viciada em masturbação. 3 anos. A menina tinha 3 anos. Ela ficava na frente da TV tomando uma madeira e se masturbando, pastor. E aí, sabe? Ah, não, a criança se toca. Ah, não, é assim mesmo, né? Diriam os especialistas, os pediatras. Criança se toca mesmo. É verdade, criança se toca. Mas muitas crianças se tocam pela ausência do afeto correto. Verdade. E era o caso dessa menininha. Não tinha um afeto correto dentro de casa. O pai com comportamento, abrindo brechas espirituais, aí eu entro no mundo espiritual, que não temos tempo, vai ficar para outro podcast, meu amigo, minha amiga Allenberg, né? E aí a gente trata dessa esfera da perseguição espiritual, maldição hereditária, libertação, tudo isso que vocês quiserem. Mas nós vamos ser a maioria, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Então, você que está assistindo esse podcast, Penielcast. Você está assistindo Penielcast. Você vai mandar para muita gente. Você vai dizer assim, olha, vamos conseguir. E pastor, fazer grupos de pessoas que falem sobre a pornografia. Sabe? Grupos de pessoas que são viciadas. Vamos lá, vamos fazer um grupo de 8 pessoas, onde... E aí, venceu hoje? E aí, acessou ontem? Não, deixa o celular guardado. Me dá teu celular que eu vou guardar seu celular. Gente, vai ser incrível o que o Senhor vai fazer. Então, nós seremos, pastor, eu creio, nós seremos a geração de Enos que está invocando o nome de Deus na terra dos viventes, pastor. E a pornografia, esses 30 milhões não vai para a indústria pornográfica. Amém. Esses 30 milhões vai para recuperar famílias. Amém. Vai para recuperar crianças que sofreram abuso, estupro, abandono, em nome de Jesus. Eu sou uma pequena voz, mas enquanto eu viver, essa voz vai ecoar. Mas tem feito a sua parte, né? Junto com seu esposo. Quero assim, poderíamos ir aqui falar mais, mas eu creio que nós vamos ter outra oportunidade, né? A pastora Márcia Moura, o pastor Marcos Moura, são especialistas nessa área, têm abençoado as vidas, têm sido instrumento de Deus, e eu quero assim agradecer a sua presença aqui. Esse tempo curto, mas muito rico. Tenho certeza que você que pegou aí essa semente, você vai cuidar bem dela, você vai buscar ajuda, você vai pedir socorro, você vai abrir o seu coração, você vai entender que você pode sair dessa realidade. Porque é uma coisa interessante que a senhora falou. Às vezes, a pessoa está dentro daquele problema, ela acha que só ela está vivendo aquilo. Eu atendi uma vez uma pessoa, um homossexual, e eu falando com ele, eu digo, olha, você não é
pior, né? O seu pecado não é pior do que o adultério, do que a prostituição, né? Então, eu estou, de certa forma, aliviando aquela pessoa, mostrando para ela que tem gente fazendo coisas piores do que aquilo que ela está fazendo, né? E nem por isso deixou de lutar, nem por isso deixou de buscar a Deus, né? E graças a Deus, hoje eu conheço essa pessoa, tem dado fruto, vive uma vida santa, restaurada, né? Entendeu que tinha alguém ali que ela podia confiar, abrir o coração. É o que nós falamos durante aqui esse episódio. E a senhora tem sido uma bênção, não só na vida das mulheres, na vida dos casais. Pastora Márcia tem sido assim uma mãezona, que você pode também procurá-la para entender assim, saber que tem alguém aí disposto a lhe ajudar. Nós vamos ficando por aqui. Quero agradecer você que esteve conosco até agora e quero pedir um favor para você. Espalhe esse link, divulgue e você vai estar contribuindo para a libertação, transformação e restauração de outras pessoas. Deus abençoe. Amém. Até a próxima.